Nosso curso Consumo Consciente. Chegamos à nossa quinta aula. Na aula de hoje a gente vai trabalhar a parte visível do iceberg. Então, nas 4 primeiras aulas dessa unidade 2, a gente trabalhou a parte submersa do modelo, né? Vocês devem lembrar a parte da cultura, a importância da educação ambiental e como se processa o comportamento do consumidor, sempre relacionando com a variável ambiental, né, em relação aos aspectos ambientais. Então, termos pessoas conscientes em relação ao meio ambiente, cuja cultura é forte em relação a isso, vai favorecer as ações humanas favoráveis ao meio ambiente. Se por outro lado tu tiver a parte de baixo do iceberg, a parte cultural, frágil, despreocupada, dessintonizada com a questão do meio ambiente, tu também vai ter as ações ambientais frágeis em relação ao meio ambiente. Então a gente destacou algumas ações humanas, perdão, a gente destacou algumas ações humanas, né, voltadas para a sustentabilidade, como a responsabilidade socioambiental das empresas, das organizações, o uso inteligente dos recursos naturais, a utilização de energias renováveis, o desenvolvimento de produtos verdes e a mobilidade urbana. Então, até o final da unidade 2, mais a unidade 3 toda, a gente vai trabalhar todas essas ações humanas, né, que vêm dessa cultura, da parte submersa do iceberg, ok? Bom, então lembrando que aqui a gente tem, né, lembrando que essa parte de cima é o que a gente vai estudar de agora até o final do curso, mas vai depender muito, as ações humanas serão mais ou menos consistentes em relação ao meio ambiente, de acordo com a parte de baixo, né, da cultura, se ela for mais ou menos propícia às questões ambientais. Então, as ações humanas, elas, se tivermos bem sólido essa parte de baixo, as ações humanas virão e farão uma gestão ambiental responsável, mas isso tem muito a ver com a cultura, né? Repetindo sempre, porque isso é muito importante, tem a ver com a cultura das pessoas, os valores e os recursos educacionais que essas pessoas têm. Então, se os aspectos ambientais, se os aspectos abstratos do consumo consciente são sólidos e consistentes, as ações humanas igualmente serão sólidas e consistentes. Então, novamente repetindo, se essa parte aqui de baixo, a cultura, a educação das pessoas, ter bom comportamento, se isso aqui for tudo sólido e voltado para as questões ambientais, as ações humanas também o serão, ok? Então isso refletirá, né, essas ações vão refletir em maior responsabilidade social e ambiental das organizações, tu vai ter uma preocupação de uso mais inteligente dos recursos naturais, os processos serão mais bem otimizados, se buscará o uso de energias renováveis em detrimento às energias advindas de combustíveis fósseis. As organizações, as empresas, elas vão tender a investir mais no desenvolvimento de produtos verdes, as cidades, os locais, né, vão tender a buscar uma melhor mobilidade urbana, com meios de transportes mais eficientes, usando energias renováveis, pensando em acessibilidade de todas as pessoas. Então, uma cultura forte relacionada com isso, com educação também forte, vai promover essas ações igualmente consistentes e fortes. Só que, por outro lado, se tudo isso for frágil, né, a parte de cima também vai ser. Então, as pessoas, as empresas, os governos não vão se preocupar tanto. Então, a gente tem que lutar, e é uma luta árdua, para que a nossa cultura e a nossa educação leve as pessoas a pensarem mais em relação ao meio ambiente, estando elas
como consumidoras, como agentes numa empresa ou no governo. Então, novas oportunidades surgiram e surgirão a partir do uso de atividades e atitudes mais eficientes por meio da mitigação de impactos ambientais negativos. Então, evitar a poluição, minimizar esses impactos ambientais negativos, otimizar os recursos, não é só uma questão de melhoria da imagem da empresa, mas também de redução de custos. Né? Uma empresa que consegue otimizar os recursos, ela precisa de menos recursos para fazer as matérias-primas, né? Os seus produtos, perdão. Ela vai precisar de menos matéria-prima para fazer os seus produtos. Então, potencializar também os impactos ambientais positivos. Ora, o que são os impactos ambientais positivos? Geração de emprego, geração de renda, a melhoria do ambiente ali ao redor da empresa, né, na sociedade, na comunidade, no entorno. Então, consequente substituição de produtos e serviços que não se enquadrem nesse novo paradigma. É isso que as empresas, é isso que os governos devem buscar. A busca pela criatividade e inovação, né, então cada vez mais os produtos serem inovadores, criativos, que pensem em soluções, que utilizem menos recursos, tudo isso atrelado ao desenvolvimento da tecnologia serão cruciais para as mudanças que devem ocorrer, que já estão ocorrendo, mas que cada vez mais ocorrerão. A fim de se aproveitar as oportunidades desse mercado sensível ao consumo consciente. Então, as empresas, os governos precisam aproveitar essas oportunidades que surgirão, ok? Então, um exemplo é uma empresa lá dos Estados Unidos, a Seventh Generation. Então, se alguém tiver interesse de conhecer, entra no Google, digite o nome dessa empresa, né? Seventh Generation, e aí vocês vão ver uma série de produtos que são fabricados, pensando criativos, inovadores, como a gente falou aqui. Todos vocês aí devem ter experiência de comprar, por exemplo, produtos de limpeza, amaciantes de roupa, água sanitária, detergente. Geralmente eles vêm o quê? Numa embalagem de plástico, correto? Depois que é descartado, depois que a gente utiliza o conteúdo, esse material, essa embalagem é descartada e como é plástico, ela tem um grande potencial de poluição. Só que uma empresa lá nos Estados Unidos, essa Seventh Generation, ela resolveu o quê? Fazer embalagens ecoamigáveis, né, de detergentes, mas feitas de papel. É lógico que não é qualquer papel, né? Tem que ter, foi feito um estudo, né, a pesquisa e desenvolvimento nas empresas de se fazer uma embalagem com um papel adequado para que as pessoas possam segurar essa embalagem. Além disso, no interior dela precisa ter um filtro de plástico para poder isolar o conteúdo, que é um líquido, né, do próprio papelão. Então, todos esses aspectos a tecnologia tem que prever, né? Porque não adianta tu ter também uma embalagem como essa e na hora que tu segurar ela, ela desmanchar, né? Não vai ter o efeito que uma embalagem precisa. No entanto, por meio de pesquisa e desenvolvimento, a empresa consegue fazer uma embalagem desse tipo, consegue testar, consegue colocar no mercado e aí vocês veem como que muda a situação. A gente usa o mesmo conteúdo, mas a embalagem diferente e uma embalagem de papelão que ao ser descartada, ela tem um potencial muito menor de impacto ambiental negativo. É isso que queremos, não queremos deixar de fabricar os produtos. Queremos fabricar os produtos utilizando novos conceitos de embalagem, novas ideias, ser criativo, ser inovador e buscar embalagens que permita que eu acondicione o produto da forma que eu fazia antes, mas com ganhos ambientais. Logicamente, nem sempre a tecnologia consegue resolver todos os problemas,
Por exemplo, a tampa ainda continua sendo de plástico, mas a gente vê que a grande parte do produto já é feito de papelão e já minimiza bastante os impactos ambientais negativos, ok? Então a empresa trabalha com os detergentes, né? Trabalha também com leite orgânico, então a embalagem de leite orgânico, vocês veem que a tampa é diferente, e aí o conceito é justamente isso, tem a embalagem de papelão, dentro precisa ter esse filme de plástico, né, para poder isolar o líquido do papelão. Então, o que que isso nos diz? Que o conhecimento das pessoas, né, por meio do estudo, das pesquisas, à medida que a gente estuda cada vez mais, à medida que a gente conhece cada vez mais, a gente é capaz de propor soluções criativas. Não é à toa que a lâmpada, né, acesa, ela é um símbolo da criatividade. E aí a gente consegue inovar quando a gente tira isso do papel, né, coloca efetivamente isso no papel. Por isso que aí um recado para todos nós é que não adianta a gente ter ideias mirabolantes, sermos criativos, mas precisamos colocá-la no papel, precisamos fazer com que ela se torne concreta, igual essa empresa conseguiu fazer, ok? Então espero que tenha ficado claro. A gente ainda vai ter várias aulas para falar sobre esses aspectos. Aqui a gente tem as nossas redes sociais, né? Qualquer dúvida, entre em contato comigo no Instagram. O nosso site é administraçãoverde.com.br, o nosso livro, né, O Consumo Consciente, e o nosso canal no YouTube. Temos dois canais, Ricardo Ribeiro Alves e Administração Verde. Super importante, eu peço todas as aulas que vocês se inscrevam nos canais do YouTube, porque à medida que a gente for colocando vídeos novos, vocês vão ser notificados. Então é muito importante que vocês se inscrevam nos canais, ok? Então eu agradeço a atenção e até a próxima aula.